Lucas capítulo 15, verso de número 11. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: dai-me parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. E ali desejava ele fartar-se das arrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda ao longe, quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o, pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Verso 23. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Irmãos, talvez nós poderíamos começar, eu não vou entrar diretamente no tema, mas uma coisa que eu pensei, logo nesse primeiro versículo: o que leva pessoas a saírem da casa de Deus? O que levam tantas pessoas nesse Brasil afora, pelo mundo, a se desviarem da presença de Deus? Eu poderia, se eu perguntasse aqui nessa noite, quantos conhecem um desviado, alguém que um dia foi até bênção, talvez um líder de célula, um pastor, um missionário, um músico, um cantor, e hoje está afastado da presença de Deus, da casa de Deus? E a pergunta é: o que será que acontece? Quando eu olho, irmãos, para a introdução dessa mensagem, eu olho para o primeiro versículo, onde certo homem tinha 2 filhos e um deles tomou algumas decisões. Eu fico me perguntando, eu estava olhando toda essa encenação, o momento do louvor, eu comecei a pensar, e o Espírito de Deus começou a me levar a pensar em algumas coisas. Será que as pessoas não estão saindo da presença de Deus, saindo da casa de Deus, se desviando, indo embora, porque de repente estão como um filho pródigo? Na casa do pai tinha fartura, na casa do pai tinha alimento, na casa do pai onde ele estava tinha segurança, na casa do pai tinha comida na hora certinha, roupa lavada, talvez tudo isso e muito mais tinha na casa do pai. E quando nós falamos da casa do pai aqui, irmãos, aqui tem unção, aqui tem glória, aqui tem poder, aqui tem mensagem. Nós estamos vivendo um tempo de uma fartura tão grande de mensagens, irmão amado, que quando me lembro, há 25 anos atrás, quando eu entreguei minha vida para Jesus, para ouvir um programa de rádio, eu trabalhava no Porto em Santos, eu sintonizava aquela rádio, às vezes no horário de almoço, eu trabalhava no Tecom, e eu ficava naquelas ondas curtas, tentando achar a Rádio Marumbi, que é de Camboriú, próximo onde eu morava, e ficava ouvindo aquele programa, e numa sede que Deus usasse aquele pregador, que ia ministrar naquela rádio, e aquele ruído, e eu ficava, tinha hora que, Deus vai falar agora, e começava o chiado, eu falei: meu Deus, eu não posso perder a voz de Deus, não posso perder o que Deus tem para falar para mim. E agora, meu irmão, nós estamos vivendo um tempo
onde nós temos igreja em quase todas as avenidas. Aqui no Brasil a fartura é grande, praticamente nas grandes capitais, nas grandes cidades, estão abrindo até igreja uma em frente da outra, uma do lado da outra, mas existem lugares perseguidos como esse. E talvez essa seja a razão de estarmos tendo um grande número de pessoas desviadas. Por quê, pastor? Porque o filho pródigo tinha tudo. E ele foi embora da sua casa. Eu estava pensando, irmãos, nesses dias Deus tem feito algumas coisas assim diferentes comigo em Itapema. E há um mês atrás, mais ou menos, numa construção civil, onde tem um irmão que trabalha lá e é da nossa igreja, ele conversou com o seu engenheiro, porque estava acontecendo muitos acidentes, e ele pediu autorização para que eu fosse lá para fazer uma oração, repreender o espírito do acidente, da morte, naquela construção civil, lá em Itapema, num prédio grande, numa construtora de renome, uma construtora consolidada, uma construtora forte. E essa porta se abriu, meu irmão, presta atenção, essa porta se abriu, e eu fui lá pregar a palavra. E de repente, irmãos, eu fiquei pensando, o que eu vou falar? Aquele monte de trabalhador com capacete, com as mãos inchadas do trabalho, cheias de calo, com aquelas roupas cheias de cimento, mãos cheias de inchadas. Eu fiquei pensando, o que eu vou falar para eles? Não é o meu ambiente, não é o meu contexto. Eu falei, Senhor, eu vou falar o mais simples possível. E eu preguei uma mensagem e comecei a falar, e Deus começou a jorrar da minha boca. Tinha 50 homens. Os 50 entregaram a sua vida para Jesus. Eu ungi todos eles. E depois de um mês, esse irmão, que se chama Colombo, ele falou assim, pastor, depois da oração e daquele momento que tivemos lá, não aconteceu mais um acidente naquele lugar para a honra e glória do Senhor. E aquela mensagem simples foi comentário por dias e mais dias. E aí eu comecei a entender uma coisa, eles nunca ouviram essa palavra poderosa, mas você ouve todo dia. A fartura é tão grande que temos deixado de ler muitas vezes a Bíblia em casa, de orarmos, de buscarmos a presença de Deus. E talvez seja isso que aconteceu nessa parábola do filho pródigo, acostumado com tudo certinho, com tudo à sua disponibilidade, à sua disposição, e de repente ele resolve sair de casa, ele toma a sua herança e vai embora. Irmão amado, talvez o simples não esteja mais te alimentando, mas tem tempos na nossa vida, um homem que está há 25 anos de ministério pregando, como eu, às vezes sinto falta de uma oração de uma criança. Uma criança que vem e coloque as mãos sobre mim e ore por mim. Às vezes nos faz falta, irmãos, daquele irmãozinho mais simples, que chega perto de você, que não conhece a Bíblia, nunca teve a oportunidade de repente de fazer uma FATEP, estar numa escola de líderes, mas ele de repente tem uma palavra para o teu coração. Ele tem aquela mensagem eficaz, que muda a história da sua vida. De repente, no meio dessa mensagem, no caminho dessa mensagem, porque Deus me usa na palavra, profetizando dentro da palavra, Deus vai tocar na sua vida e vai mudar a história da sua vida. Vai mudar a história da sua vida. Pode falar para o irmão que está ao seu lado, essa é a noite de mudança na história da sua vida. Em nome de Jesus, eu não vim aqui à toa. Eu não vim aqui por vir, não vim aqui para estar pregando numa igreja grande, porque eu prego na minha célula de homens para 7 pessoas. Eu não estou preocupado se eu estou diante de 1000 pessoas, ou 800 pessoas, ou 1200 pessoas. A minha preocupação nessa noite é que o Espírito Santo esteja nesse lugar, e que Ele possa usar a minha boca para tocar no teu coração, e trazer você para a casa dEle de volta. Desviados lá fora. Eu não sei direito, eu não queria afirmar uma coisa aqui, mas segundo algumas coisas que eu li, não me lembro se é 40 mil ou 40 milhões de desviados fora da casa de Deus. Mas existem os desviados fora e de repente existem os desviados dentro. Onde a comida está tão boa que ele já está ficando enjoado.
onde há seminários, congressos, todo mês tem algo novo. Eventos, shows, há tantas coisas acontecendo na casa de Deus, jantares e tantas outras coisas. E tudo isso é maravilhoso, mas de repente isso você não está sabendo administrar. O filho pródigo de repente não estava sabendo administrar aquilo. De repente a coisa estava tão fácil, que ele toma uma decisão: olha, estou cansado disso. Está tão monótono, está tão sem graça, que eu preciso dar uma voltinha no mundo. Irmão amado, eu quero falar uma palavra de Deus nessa noite para o seu coração. Durante toda essa trajetória do filho pródigo, algumas coisas começam a acontecer. E eu vejo na vida do filho pródigo 3 tempos. Diga, 3 tempos. E eu quero falar um pouco sobre esses 3 tempos. Quando a gente repete, a gente grava. Diga assim: o tempo que já passou. O tempo que estou vivendo. E o tempo que ainda vou viver. Amém? Repita de novo comigo. O tempo que já passou. O tempo que estou vivendo. E o tempo que ainda vou viver. O tempo que passou na vida do filho pródigo foi o tempo em que ele estava na casa do pai. Um dia esse tempo passou. Irmão, se nós não sabemos administrar o tempo, se administramos mal o tempo se passa, as oportunidades se vão, os sonhos não se concretizam nem se realizam, o crescimento fica ameaçado e pode ser afetado. Quando eu perco o tempo, eu deixo, irmãos, muitas vezes de alcançar as coisas que Deus tem para a minha vida. O tempo passou na vida do filho pródigo. Agora ele está vivendo um tempo. O tempo do início é o tempo que passou. O tempo em que ele estava na casa do pai. O tempo que ele estava desfrutando das conquistas do seu pai. Há um tempo que nós passamos já. Há um tempo que nós já vivemos, irmãos. E de repente você, nessa noite, o Espírito Santo quer te levar lá atrás. O tempo em que você vivia na presença dele. O tempo que você vivia nas vigílias, o tempo do primeiro amor, da graça de Deus, o tempo em que você desejava ser cheio do Espírito Santo, o tempo em que nós, irmãos amados, não podíamos ouvir que haveria uma campanha de oração e nós estávamos lá, campanha de jejum, o tempo, irmãos, de desfrutar da glória de Deus, de ser arrebatados, de ser cheios da sua presença. De repente tudo isso se tornou meio sem graça para você. E você começou a se esfriar. E por isso nesse dia, no dia de hoje, no tempo atual, você de repente está vazio. Você está vazio, frio, insensível, desanimado, desmotivado. Está sem graça, está pensando em sair da casa de Deus, deixar a sua cela e ir embora. Por isso Deus me trouxe aqui nessa noite. Qual é o tempo que passou na sua vida? Você aproveitou bem esse tempo? O que Deus falou nesse tempo que já passou? Talvez de 1 ano atrás, 2 anos atrás. Qual foram as promessas que Deus lançou no seu coração? O que Deus prometeu para você? Você se lembra? Nessa noite o Espírito Santo vai fazer nos lembrar. Deus tem uma promessa na minha vida que um dia eu vou estar caminhando nos 4 cantos dessa terra. E esses tempos eu estava pensando, como é que isso vai acontecer, Deus? Eu estou me vendo muitas vezes muito longe disso. E de repente eu abri uma rádio pela internet. E esses dias eu estava pregando e sendo ouvido na Europa. Outro dia eu estava pregando e estava sendo ouvido na América do Sul, na Colômbia. E as pessoas começaram a mandar para mim seus pedidos de oração. Talvez essa seja a forma como Deus vai me levar aos 4 cantos da terra. Nós precisamos entender as coisas de Deus, como é que Ele fala claramente. Irmãos, existe o tempo que você está passando. Como é que você está hoje? Como é que foi o seu dia hoje? Como é que tem sido a sua semana? Como é que tem sido o seu mês? Nesse tempo, irmãos, que eu quero falar sobre a vida do filho pródigo, o tempo da atualidade, onde ele não sabia o que estava por vir. Em primeiro lugar, dentro da parábola do filho pródigo, mostra esses 3 tempos. O primeiro tempo eu já falei. O segundo tempo é o tempo que ele estava vivendo. Nesse tempo que ele estava vivendo, era o tempo em que ele estava desprezando tudo
o que havia sido conquistado. No versículo de número 13, dê uma olhadinha. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. E lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Eu vejo, irmãos, esse tempo acontecendo na vida de muitas pessoas. Esse tempo em que nós estamos vivendo, desprezando muitas vezes tudo aquilo que foi conquistado por Deus para a nossa vida. Muitas vezes murmurando, criticando, apontando, acusando, falando. Tem sido muito comentado, e a gente vê muitas vezes dentro da igreja, o desprezo pela palavra de Deus, porque se você sair daqui agora, você liga numa rádio, liga muitas vezes num aparelho de TV, numa internet, você pode ouvir uma mensagem. Há 15 anos atrás eu profetizei sobre o crente do século 21, que muitas vezes ele ia ficar em casa com uma Coca-Cola de 2 litros, um pacote de pipoca, assistindo o seu culto. Mas, irmão amado, sabe qual é a minha vontade? É poder ver você. É poder olhar nos teus olhos. A TV é uma bênção. Nós temos programas de TV. A internet é uma bênção. Tem alcançado multidões. Mas nada como tocar em você, meu irmão. Pegue na mão dessa pessoa que está do seu lado e olhe nos olhos dela e diga assim: eu te abençoo em nome de Jesus. Naquela tempo eu preguei essa mensagem, porque não sabemos administrar as grandes conquistas que Deus fez para nós. Aqui nessa noite é lugar de cura. Aqui é lugar de milagre. Aqui é lugar onde o Espírito Santo nessa noite vai batizar pessoas. Aqui nessa noite você vai ser renovado. E você vai aprender que não pode mais desprezar as coisas de Deus. Tem horas que nós estamos pregando em Itapema, eu vejo pessoas brincando na internet, dentro do culto. Esses dias eu passei atrás de um obreiro lá, meia hora antes de começar o culto, ele em vez de estar orando, ele estava jogando um joguinho de carro, meia hora antes de começar o culto. Desprezando as coisas que foram conquistadas por Deus, porque aquela sala lá, irmão, não é conquista minha, aquela sala lá é conquista que Deus deu para nós, estamos ali louvando em nome de Jesus. Isso tudo que está aqui, meu irmão, foi Deus que preparou para você. Cada cadeira, cada banco, quando eu olho para esses instrumentos não são nossos, esses instrumentos são de Deus, meu irmão. Tudo que está aqui é de Deus. Cada cadeira que está aqui é de Deus, a roupa que você veste é de Deus. Não despreze a tua roupa, não despreze a comida, não despreze o que Jesus conquistou para você. Segundo lugar, nesse tempo que nós estamos passando, que o filho pródigo passa, é o tempo de decisões muitas vezes precipitadas. No versículo 13, ele não ouve o conselho de ninguém, não ouve o conselho do pai. Tem muitos que não estão ouvindo mais o conselho de um pastor. Tem muitos que não estão ouvindo o conselho de um líder de célula. Eles tomam suas decisões precipitadas e dizem: eu vou fazer, e acabou. Essa foi a decisão do filho pródigo. Ele tomou uma decisão de ir embora de casa. Quando nós colocamos na nossa mente, às vezes, algumas coisas no nosso coração, não tem quem segure. Quando um filho decide ir embora de casa, ele vai. Irmão amado, quando um filho de Deus decide ir embora da casa de Deus, ele vai. O filho pródigo decidiu, irmão, não teve quem segurasse. Não teve proposta do pai que o segurasse em casa. E agora ele está vivendo esse tempo. O tempo em que ele tem as decisões precipitadas. A decisão de desperdiçar tudo, de gastar tudo. Sabe, irmão, esse é um tempo muito complicado. O tempo em que você não para refletir, e que você não para analisar as coisas, e que você não para fazer uma reflexão, para pedir um conselho. Olha, a Bíblia diz assim em Provérbios. Será que Deus está falando com alguém aqui nessa noite, que está para tomar uma decisão? Irmãos que mudam de igreja, e quando você vai conversar com ele, Deus falou contigo? Não, pastor, tomei essa decisão. Eu decidi. Vou para lá porque de repente lá está bombando mais do que aqui. Você que decide de repente mudar. Acho que é bom nem eu falar.
Tem muita gente que vai ouvir isso aqui, mas pessoas decidindo mudar de cônjuge. Conheci um homem lá que ele decidiu mudar de cônjuge, ele diz assim: minha vida é uma vida infeliz. Mas quando você vai a um altar de Deus, você fala assim: até que a morte nos separe. Quando você se separa da tua esposa ou do teu esposo, saiba de uma coisa: um espírito de morte entra. Qual a decisão que você está para tomar esses dias que Deus me trouxe aqui para falar ao seu coração, nesse tempo que você está vivendo agora? Decisão de abrir uma empresa, decisão de mudar de emprego. Qual é a decisão que você precisa tomar, meu irmão? Deus está falando ao coração de pessoas aqui, ao meu coração. Eu tenho decisões para tomar. Para ir para o sul, eu orei 4 anos com a minha esposa, 4 anos. Para suportar o sul. Lugar de um clima diferente, de uma cultura diferente, de um povo diferente, um povo mais exigente. Um povo que você parece que conquistou o coração dele, mas você não conquistou. Mas eles são uma bênção. E eu os amo, estou lá. Porque Deus me levou para lá depois de 4 anos orando e tendo confirmações de Deus. Quantos já passaram por lá, foram embora? Quantos foram para lá e caíram? Quantas portas se abriram e se fecharam e nós estamos lá há 11 anos para a honra e glória do Senhor? Você pode dar um amém, meu irmão? Se a decisão que você está para tomar for de Deus, Deus vai à frente abrindo todas as portas para você. Não tome uma decisão precipitada. Para alguns Deus está dizendo assim: ainda não é o tempo, labaixou de canterebalaia. Ainda não é a hora, rebaixou de canterebalás. Esperei com paciência no Senhor, Ele atendeu o meu clamor. Ele ouviu a minha oração. Tempo de decisões precipitadas, tempo de estar distante. Um dos momentos do filho pródigo aqui é que ele vai para longe da casa do pai. Ele vai para lugares distantes. Ele vai para lugar longínquo da casa do pai, meu irmão. Tem pessoas que começam a se isolar dos nossos irmãos. Alguma coisa bateu o seu coração, você começa a ficar mais distante. Hoje é noite de concerto também. É noite de você se aproximar mais dos teus irmãos, se aproximar mais dos seus pais, se aproximar mais do seu cônjuge. Aquele filho pródigo começou a perecer porque ele saiu da cobertura do pai. Irmão, escute bem o que eu estou falando nessa noite. Deus está te chamando de volta. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Há uma sombra de Deus sobre este lugar. Há uma sombra do Senhor sobre cada um de nós. Você não pode sair dessa sombra. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Tempo de desperdício. Eu vou dar uma adiantada aqui, irmãos, para eu chegar onde é o tema da mensagem, aonde está a palavra profética dessa noite. Há um tempo de desperdício. Meu irmão amado, o Brasil é um país de fartura. Eu trabalhei na Feira Livre, aqui em Santos. Meu pai era comerciante, tinha uma barraca de feira. Eu nunca vi tanta fruta ser jogada fora, em países que tantos países passando fome. Pessoas que olhavam uma maçã um pouquinho amassada, eu não quero isso aí para mim. Aqui em Santos. Mulheres que iam comprar, se você está aqui, me perdoe, irmão, mas eu vou falar. Mulheres que iam comprar pera e ficam enfiando a unha para ver se está madura, meu irmão. Não é lugar, pera não é lugar de enfiar a unha. Pera é para ser lavada e comida. Meu pai era uma figura, hoje ele já está na glória com o Senhor. Aí quando chegou o figo da Índia aqui em Santos, para quem não conhece, o figo da Índia é um figo que ele tem muitos espinhos. E aí ele pegava aquelas mulheres e falava assim: você precisa sentir o perfume desse figo. E aquelas mulheres que furavam a pera com a unha, elas pegavam aquele figo e ficavam... Aí daqui a pouco começava a mulher assim: que é isso, seu Manuel? Que coceira é essa? Meu Deus. Querido irmão, em nome de Jesus,
Será que você não está desperdiçando as bênçãos de Deus na tua vida? Será que você está controlando bem as suas finanças, está administrando bem? Será que você não está desperdiçando o teu tempo com coisas que não deveria desperdiçar? Como é que você está administrando essa situação? Mais uma coisa que acontece nesse tempo que nós vivemos, em que o filho pródigo estava vivendo, o tempo de fome. Quando eu entro por esse caminho, meu irmão, de desperdício, de desprezo, de tantas outras coisas que nós falamos aqui, meu irmão, aí começa a chegar o tempo de fome. Começou a chegar o tempo de fome na vida do filho pródigo. Ele tinha tudo para ser um milionário. Ele saiu com uma fortuna enorme da casa dos seus pais. E de repente, meu irmão, ele está ali gastando todo o seu dinheiro, e chega o tempo da fome, onde ele poderia administrar bem o seu dinheiro. Mas agora, ele está vivendo o tempo da fome, o tempo da humilhação e o tempo da vergonha. Quando nós saímos e decidimos coisas precipitadamente, sair da casa do pai, sair da cobertura do pai, esse período pode chegar na nossa vida, e talvez tenha chegado na vida de alguns de nós aqui neste lugar, o tempo da fome, o tempo da humilhação, o tempo da vergonha. Quem sabe você está aqui, está sendo humilhado, está sendo envergonhado, está sendo desprezado por causa de um erro, de repente por uma falha, uma decisão precipitada, você foi colocado numa situação de vergonha, de humilhação. Então eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite. Eu quero falar que dentro disso tudo, dentro desse tempo, existe o tempo da descoberta. Fala para o irmão que está ao seu lado, esta é a noite do tempo da descoberta para você. Quando eu estava orando nessa tarde, Deus falou comigo sobre essa palavra. Ele começou a ministrar essa palavra no meu coração depois de um período de oração. Eu vim trazer para você uma descoberta que você precisa fazer. Principalmente você que está aqui nessa luta, nessa batalha. Você que errou, você que foi humilhado, você que está na fome, você que está distante, você que foi embora da casa do pai, você que está numa luta muito grande. Eu vim trazer uma palavra para você agora para fechar essa mensagem. Deus mandou te dizer assim, para você, dentro desse versículo. Queria que você olhasse para o versículo 17. A palavra de Deus diz assim: então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Verso 18: levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu, e diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Irmão, quando eu estava orando, eu ouvi a voz de Deus mandando vir falar uma coisa só para você aqui, dentro dessa mensagem. No momento que o filho pródigo está no período de fome, de desonra, de humilhação, de desprezo, ele lembra da casa do pai. Ele lembra de tudo que ele tinha lá. E aí Deus falou para mim assim: fale para o meu povo que ainda dá tempo. Você escutou bem, meu irmão? Deus, eu trouxe essa palavra só porque Deus queria dizer para você que está aqui, você que de repente está me vendo, ouvindo pela internet, ou vai me ver pela TV, dizer para você que Deus mandou te dizer que ainda dá tempo. É isso que a palavra está dizendo nesse texto. No versículo 18, levantar-me-ei, ele descobriu, diga, há uma descoberta nesta noite. E essa descoberta é, vamos lá, irmãos, essa descoberta é que ainda há tempo. Fala para o irmão que está ao seu lado, ainda há tempo. Ainda há tempo. Descobrindo que ainda há tempo, é o tema da mensagem para nós nessa noite. É a frase direcionada por Deus para você que está aqui, para mim, para cada um de nós. Eu creio que no final dessa mensagem você vai vir à frente aqui,
Porque você vai descobrir que ainda há tempo para você, que na casa do Pai é o melhor lugar onde você pode estar. Tem muitas pessoas que precisam redescobrir isso, que não vão vir mais a partir dessa noite porque o Pai está obrigando. Porque o líder de célula ligou para casa e disse, cara, tem culto hoje. Ou porque você acionou o Facebook e de repente estava lá, tem culto hoje. Não, meu irmão, você vai descobrir como filho pródigo que o melhor lugar onde você pode estar é na casa do Pai. Davi um dia disse assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Pai. Em nome de Jesus, que essa alegria comece a entrar no seu coração agora, meu irmão, entrar no meu coração agora. Isso aqui não é um fardo pesado para você. Eu sei que muitos de vocês enfrentaram chuva, ônibus, dificuldade para chegar aqui, mas Deus está falando a muitos corações que você precisa de redescobrir ou descobrir que a melhor coisa é estar na casa do Pai. Não existe nenhum lugar melhor para estar na casa do Pai, porque aqui é lugar de alimento fresquinho. Aqui é lugar de uma unção nova. Aqui é lugar de cura, libertação, renovação, de se encher do Espírito Santo. Aqui é lugar onde você tem liberdade para adorar, levantar a tua mão, pular, chorar, ser arrebatado, renovado, reavivado. Não existe nenhum lugar onde você poderia estar nessa noite melhor do que estar na casa do Pai. Aplaude o Senhor e adore o Senhor. Pise no chão e diga assim, eu estou pisando na casa do meu Pai. Eu estou na casa do Pai. Eu estou sentado na mesa do Pai. Eu estou na presença do Pai. O Pai está aqui. E se o Pai está aqui, alguma coisa vai acontecer na sua vida. Irmão, eu entendo uma coisa, o diabo não queria que você soubesse disso. Que ainda há tempo. Deus começou a falar comigo muitas coisas. Quando Moisés está em frente ao Mar Vermelho com uma grande multidão e ele olha atrás vindo o faraó. E ele fala com Deus. Será que ainda dá tempo? De repente ele estava pensando ali, será que ainda dá tempo? Como nós vamos escapar dessa situação? O mar está fechado. Estamos aqui acampados e o exército faraó vai chegando. Quando parece, irmãos, que a coisa não vai acontecer, Deus manda te dizer, ainda dá tempo. Ainda dá tempo, querido. Ainda dá tempo. Levanta a tua mão para o Senhor nessa noite, porque ainda dá tempo. Ele disse assim, levante a tua mão agora, Moisés. E diga para o mar que ele se abra. Deus está dizendo para você nessa noite que ainda dá tempo. O mar vai se abrir na tua vida. Ainda dá tempo, meu irmão. Ainda dá tempo de decidir ter um novo encontro com Deus. Quantos querem ter um encontro nessa noite com Deus poderoso? Eu não estou falando de uma sessão de religião, de religiosidade, de estar aqui sentado cumprindo um horário. Eu estou falando de ser arrebatado à presença de Deus nessa noite, de ser tocado por Deus nessa noite. Quantos querem ter um encontro com Deus como a mulher do fluxo de sangue? A mulher do fluxo de sangue decidiu ter um encontro com Deus. Ela disse, se eu tocar somente nele, eu serei curada. Irmão amado, essa é a noite que você precisa descobrir, que você precisa decidir. O filho pródigo decidiu, eu vou ter um novo encontro com meu pai. Eu vou me levantar, eu vou chegar diante dele, eu vou falar com ele, eu vou compartilhar com ele tudo o que eu passei, mas eu preciso encontrar novamente meu pai. Nós precisamos de um reavivamento no Brasil. Estamos preocupados com a violência que aumenta. Eu também estou. Mas eu estou mais preocupado com a posição da igreja. Porque se você levantar e dizer assim ao seu general, eu vou começar a rasgar os céus. Se a igreja no Brasil começar a orar, o demônio vai ter que recuar. Eis que eu vos dou poder e autoridade para pisar na cabeça da serpente e do escorpião. Essa é a autoridade da igreja.
Serpente e escorpião são espíritos da morte rondando o Brasil, as casas, as famílias. E o poder está sobre a igreja, não está sobre o exército, sobre a marinha, sobre a polícia militar federal. Está aqui nessa noite. Eu estou indignado, irmão. Estou indignado porque nós estamos orando pouco. Vocês não participam do culto lá. Tem hora que o cajado desce naquele lugar lá, irmão. Mas aqui é a minha igreja, aqui é a Peniel, face a face com Deus. Esse nome não é apenas uma alegoria. Eu estou face a face com Deus aqui nessa noite e você também. Eu estou face a face com o Pai. Se eu não estou, eu quero ficar. Que dê os profetas dessa igreja. Que dê você, querido pregador, homem de Deus. Deus quer marcar a tua vida nessa noite. Ainda dá tempo. Fala para o irmão que está ao teu lado, ainda dá tempo. É hoje, é hoje, é hoje. É hoje. Fala para ele, ainda dá tempo. Você vai ser cheio. Você não vai voltar para casa da mesma forma que chegou aqui. Diz o Senhor para você, meu querido irmão. Porque ainda dá tempo. Se ainda não adorou, comece a adorar. Se ainda não buscou, comece a buscar. Se ainda não falou em línguas estranhas, comece a falar. Porque ainda dá tempo. Ainda dá tempo, ainda dá tempo. Põe a mão no ombro do irmão que está ao seu lado e comece a orar por ele. Ore por ele. Ore por ele. Ore por ele. Deus vai usar alguém aqui nesse lugar. Ore por ele. Decida ter um novo encontro com Deus. Comece a abençoar esse irmão que está ao seu lado. Comece a abençoar você. Comece a abençoar, comece a orar, comece a orar. Diga, meu irmão, você vai ser cheio do Espírito Santo nessa noite. Você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou. Nessa noite é noite de Deus derramar poder sobre a sua vida. Nós estamos tendo um encontro com Deus. Olha, o pastor Humberto declarou: vem Deus, vem Deus, vem Deus, vem Deus. E Ele vem, Ele vem, Ele vem. O Espírito Santo está chegando aqui. Ele está chegando nesse lugar. Ele está nesse lugar. Os anjos dele já estão aqui. A glória de Deus já está aqui. Você vai ser tocado, 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 tocado. Que dê os profetas, que dê os homens que falam línguas estranhas, sacerdotes de Deus. Tem um recado para ti, homem, que tem se acovardado. Você que é o sacerdote de um lar, levanta e profetiza na tua casa. E a história das tuas finanças vai mudar. A história do teu casamento vai mudar. A história do teu filho vai mudar. Vamos lá, homem. Vamos lá, homens. Homens de Deus. Homens de Deus. Jó orava pelos seus filhos e confessava os seus pecados e santificava a vida deles. Homens, deixa que as mulheres oram. Deus está cobrando dos homens nesse tempo. É o tempo de redescobrir, homem, que Deus te colocou como cabeça da tua casa, do teu lar e da igreja de Jesus. Está aí o God. O God não é apenas uma nomenclatura, é um levantar de uma geração de homens cheios do Espírito Santo. Se você deixar, Deus vai te usar. Ainda dá tempo, meu irmão, de Deus te usar. Ei, Shebaramanaya. Quarto lugar. Ainda dá tempo, meu irmão, olhe para mim. Porque o fogo vai descer nesse lugar. O pessoal do louvor já pode vir. Deus vai fazer o que Ele tem que fazer nessa noite. E diabo nenhum vai parar o agir de Deus nesse lugar. Porque agindo Ele, quem impedirá? Está na hora de você, irmão, redescobrir que ainda dá tempo de você experimentar o amor de Deus. O filho pródigo estava lá fora, mas ele começou a sentir falta de amor. Amor verdadeiro. Não esse amor interesseiro, maligno. Esse amor astuto que tem o mundo para oferecer aos jovens da igreja. Eu quero nessa noite orar por você que está aqui, jovem. Eu quero que você seja o primeiro a virar a frente nessa noite. Deus vai levantar uma geração de jovens fortes e poderosos, que vão saber o que é andar na presença de Deus. Serão os profetas do amanhã. Serão os profetas de já.
Aleluia! Experimentar o amor que só Ele pode te dar. Irmão amado, o amor de Deus está sendo derramado nessa noite. Eu estava uma vez evangelizando quando eu trabalhava no porto. E eu me lembro, irmão, aquele dia foi bem triste. Eu sempre pegava a minha bicicleta, eu morava aqui em São Vicente, aqui atrás do supermercado central. Eu ia até o canal 7 de bicicleta só para evangelizar, sede por vidas. Eu pensei, como é que eu posso fazer para aproveitar o tempo para evangelizar? E eu pegava a minha bicicleta aqui, pegava a Frei Gaspar, ia até o canal 1, pela Presidente Wilson, folhetinho. Eu encostava naqueles grupos que vão de bicicleta por aqui, que vão às vezes de 10, 15, agora tem a ciclovia, antes não tinha. E eu ia entregando para ele, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. E um dia eu parei do lado de um menino, e eu comecei a pregar para ele. Ele falou assim, irmão, você não sabe o tamanho do meu pecado. E quando eu olhei para ele, eu vi um demônio do lado dele, acorrentado a ele. Eu falei assim, eu acho que você não sabe o tamanho do meu Deus. Ele falou, irmão, eu sei o tamanho do seu Deus, porque eu sou desviado. Eu sou um filho pródigo. Eu falei, quero te convidar e desafiar você, sabe por quê? Deus te chama para experimentar o amor dele novamente. Deus manda te dizer que ainda dá tempo de você experimentar o amor dele. Para encerrar aqui, vamos ficar em pé. Vai ter uma festa muito linda aqui nessa noite. Amém? Está tudo preparado aqui nesse lugar. O Pai está aqui, meu irmão. Você precisa descobrir que ainda dá tempo de você experimentar o amor que só Ele pode te dar. Quinto lugar, você precisa experimentar a restauração de tudo o que fora tirado da sua vida. Deus me trouxe aqui para dizer, eu sou o Deus que vou restaurar. Está dizendo, ainda dá tempo para a restauração de todas as coisas na sua vida. Restaurar a família, negócios, restaurar a tua vida espiritual, restaurar o teu ministério. De repente você é alguém que está como o povo de Deus, quando estava em Babilônia, com as suas harpas penduradas no salgueiro. Deus manda te dizer, hoje você vai tirar aquela harpa do salgueiro e vai vir adorar o Senhor e celebrar e dançar na presença de Deus novamente. Aleluia! Ele vai restaurar a roupa. Roupa quer dizer revestimento ao chamado. Diga assim comigo, Pai, estou pronto para a minha nova roupa. 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 Aleluia. Há anjos de Deus aqui neste lugar. Há muitas roupas que vão ser distribuídas nessa noite em nome de Jesus. É uma alegoria, mas é uma alegoria que eu estou lançando no mundo espiritual. Há roupas é revestimento. Você que de repente pecou, esfriou, você que abriu brecha, hoje é noite de se revestir novamente do poder de Deus. Segundo lugar, anel. Anel quer dizer autoridade. Pisar sem medo. Dizer, Satanás, na minha casa quem manda sou eu. Onde eu pôr as mãos será abençoado. Deus te chamou para ser cabeça e não cauda. Diga para o irmão que está ao teu lado, você é cabeça e não cauda. Deuteronômio 28 diz isso. E diz também, eu te chamei para estar por cima. Diga, irmão, sai daí de baixo. Vem, sai, fala para o irmão que está ao teu lado. Sai de baixo, vem para cima. Deus te chama hoje aqui nesse lugar. Oh glória. O filho pródigo estava embaixo, mas ele veio para cima. Ele era a cauda e se tornou cabeça. Terceiro lugar, sandálias. Deus mandou colocar assim, sandálias são seguranças para o meu chamado. E para encerrar, você precisa descobrir que você tem tempo ainda para participar da grande festa que está preparada. Que os olhos não viram, é o que está preparado para os filhos de Deus.
Você que quer vir à frente aqui para receber oração. Que posso ver se não um vale de ossos secos? Que posso dizer se já se foi a esperança? Pode vir, meu irmão. Nossa vergonha. Se o pastor Nilton permitir, os atalaias vir à frente, intercessores. Se puderem empurrar as cadeiras, porque o fogo de Deus vai descer. Não há espírito, não há palavra. Filho do homem, mude a história com tua boca. Profetiza, volte a alegria. Venha Espírito, haja palavra. Ressuscita, ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, volte a respirar. Posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida, ressuscita. Aleluia. Eu quero fazer um apelo agora para você que está aqui, que andava como filho pródigo. Fome, humilhação, desprezo, longe da casa do pai, distante, sozinho, depressivo, desanimado. E hoje você quer fazer uma reconciliação com Jesus, ou quem sabe entregar a sua vida para Ele. Você que quer entregar a sua vida para Jesus, ou se reconciliar com Ele, levante a sua mão direita e nós vamos orar juntos. Aqueles que querem entregar a sua vida para Jesus, você que está aí, por favor, levante a sua mão direita. Tem muitas pessoas levantando só a mão direita, aí atrás. Líderes de célula pudessem estar abraçando essas pessoas. Se você ver alguém do seu lado, aqui na frente, se tem alguém, levante sua mão. Muitas pessoas estão com a mão levantada. Ele levantou-se, foi para a casa do pai. O pai disse: meu filho estava morto, mas agora viveu. Estava perdido, mas foi achado. Então você que está com a mão levantada, repita essa oração comigo. Senhor Jesus, nessa noite eu tomo uma decisão, porque eu ouvi que ainda dá tempo. Eu quero te receber no meu coração como meu único Deus, Senhor e Salvador. Escreve meu nome no livro da vida eterna. Entra no meu coração agora. Eu declaro que a partir de hoje Tu és o meu único Deus e meu único Salvador. E assim eu oro, entregando a minha vida para Jesus. Queria que vocês aplaudissem ao Senhor por cada vida que está aqui. Aleluia.